paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, professores da classe do maternal. Nós estamos hoje com uma lição muito especial que faz parte desse trimestre, onde nós estamos trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos durante todas as lições que serão ministradas de julho, agosto e setembro aqui em nossa igreja e também em todo o Brasil na Escola Bíblica Dominical. Hoje o tema trata dos 7 ajudantes. E esse tema tem referência em Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Então, durante todo esse texto, nós vamos ver a narrativa da história para contar às nossas crianças de 3, 4 anos, como também vamos fazer a aplicação dessa lição com nossas crianças a respeito do que é servir e como podemos servir e como podemos prestar um serviço da melhor forma para as nossas crianças e para a igreja também. Então, no espaço da professora, vem um destaque especial falando sobre a importância de ensinar as nossas crianças sobre as diferenças que existem na casa do Senhor e que, independente dessas diferenças, nós precisamos nos apoiar, cuidarmos uns dos outros e servirmos uns aos outros. No espaço de convivência também é recomendável que os professores façam um acolhimento especial com as nossas crianças, lembrando que as crianças do maternal são crianças que necessitam de um apoio e de um olhar mais cuidadoso para que elas tenham essa atenção necessária e que tenham também o prazer de vir à EBD, sabendo que naquela aula eles serão também ministrados ao coração a respeito da palavra de Deus. Nesse espaço de convivência, é importante lembrar que nós podemos também adorar com as nossas crianças, orarmos com elas, apresentar a elas ao nosso Deus e fazê-las entender que aquele momento é tão especial porque é um momento em que conversamos com Deus e apresentamos as nossas petições ao Senhor. A criança chega na igreja entendendo a rotina de sua aula e sabendo a importância que é a oração desde o princípio da aula até o final. Nesse espaço do louvor, a lição traz sugestões também sobre os hinos da nossa harpa cristã. E especialmente nessa aula, nós temos aí o hino 115, que é justamente um hino que as crianças escutam bastante, Trabalhar e orar na seara do Senhor. E elas entendem que trabalhando e orando e fazendo com que essa obra se intensifique mais, ela vai também fazendo valer o seu serviço ao longo dos anos, porque essa criança vai crescer, ela vai se tornar uma criança na classe de juniores, pré-adolescência, até chegar à juventude, compreendendo qual é o objetivo da palavra de Deus e a intenção dela ser aplicada no nosso dia a dia, sempre que escutamos essas verdades. Na reflexão, nós temos aqui Eclesiastes capítulo 2, versículo 13 e 14, que faz uma citação de que tudo quanto fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou mal, iremos prestar contas ao Senhor. Então, o teu serviço, o meu serviço, o nosso serviço é importante na casa de Deus e é necessário que também tenhamos essa consciência de que vamos sim prestar contas ao Senhor de tudo quanto fazemos, seja de bem ou seja de mal, para o nosso Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Há algumas sugestões de atividades, de oficinas lúdicas para serem feitas com as nossas crianças do maternal e interessante que pode ser realizada com materiais simples, com materiais que são acessíveis e que as crianças já têm também esse contato com esse tipo de material. No espaço da Bíblia, a lição traz uma citação importante do texto de memorização que está em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor. E quando nós começamos a ensinar, professores, as nossas crianças qual é o verdadeiro serviço, o serviço intencional, o serviço relacional e o serviço que nós vamos prestar contas ao Senhor. Não é aquele serviço por interesse, não é aquele serviço por competição e não é aquele serviço por prioridades onde seja feito uma visão de si próprio, mas é o serviço que se presta ao Senhor, ainda que em segredo. Quantas pessoas servem a Deus em segredo
e nós nem sabemos que esses serviços estão chegando diante do Senhor, e aí de repente chega aí os resultados e nós entendemos que existem aquelas pessoas que Deus levanta para servir muitas vezes em segredo e de forma anônima, de forma tranquila e quem sabe até no seu anonimato, mas lembrando que essas pessoas serão muito bem recompensadas pelo Senhor. E a igreja de Atos, e a igreja que estava em Atos dos Apóstolos, ela estava numa época em que todos entendiam qual era o principal objetivo do serviço. Então, em todo o livro de Atos, existem narrativas do servir a Deus da melhor forma, com importância, sabendo que tudo isso para glorificar somente o nome de Jesus. Então, no espaço da Bíblia, é importante que você faça destacar o versículo de memorização, que você possa criar algum mimo, alguma atividade, que as crianças levem esse versículo para casa e possam também compartilhar com a sua família. E o espaço da história traz a história que marca essa lição. Como aconteceu a escolha dos 7 ajudantes em Atos dos Apóstolos, naquele momento em que todos estavam envolvidos em proclamar o Evangelho e anunciar a salvação, e a igreja crescendo cada vez mais, crescendo sempre, surgiu então a ideia: como será que nós vamos dar assistência às viúvas? Como será que nós vamos dar assistência às pessoas carentes na igreja? Porque nós não estamos com tantas pessoas assim disponíveis. O que nós podemos pensar para ajudar essas pessoas e não comprometer o serviço a Deus? Porque quem foi chamado para proclamar o Evangelho, para levar as boas novas e para divulgar às nações aquilo que Deus havia colocado nos lábios e na boca dos apóstolos, era a missão deles. Mas aí de repente surge a intenção de que a igreja precisava e precisa de pessoas que apoiem o serviço internamente na casa do Senhor. Então surgiu a ideia e a direção divina de escolherem 7 ajudantes, 7 pessoas, 7 nomes destacados na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que serviram de exemplo. Primeiramente eram homens e pessoas adultas, pessoas que davam testemunho e que foram indicados pelos apóstolos para que orassem por eles, intercedessem por eles, porque a partir daquele dia foram consagrados para o ministério do serviço. Olha que coisa tão linda! Os diáconos são servos de Deus e estão a serviço da casa de Deus. Diáconos foram chamados para servir, não importa quem, não importa as diferenças, mas os diáconos estão na casa de Deus para servir de prontidão, com interesses em crescimento do reino, com interesses voltados para o reino, aonde a obra de Deus é frutífera e multiplica-se cada vez mais, e que o seu serviço é então realizado para beneficiar a casa do Senhor. Então, naquele momento, os apóstolos se reuniram para que pudessem continuar fazendo o seu ministério. E esses homens que foram separados de confiança, cheios do Espírito Santo, porque para servir a obra do Senhor precisa ser cheio do Espírito Santo, e sabedoria para fazer esse trabalho. E naquele momento esses homens eram chamados pelos seguintes nomes: Estevão, homem cheio de fé; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Eles foram levados à presença dos apóstolos e impuseram as mãos sobre a cabeça deles. E desde aquele dia serviram com alegria, porque o serviço a Deus não é feito com tristeza, o serviço a Deus não é feito com raiva, com mágoa, com rancor. O serviço a Deus é feito com alegria. E Deus vai nos dando todos os dias a capacidade de servir a Ele, de forma que o seu reino venha a ser cada vez mais abençoado para o seu povo e para tantos que forem alcançados. É muito bom poder servir a Jesus. Sabe como nós podemos servi-lo? Indo à igreja, orando, intercedendo, ajudando as pessoas carentes, visitando os nossos vizinhos, cuidando daqueles que estão nos hospitais, cuidando das visitas que chegam na igreja, pessoas que são cada vez mais alcançadas pela ação do serviço dos diáconos que estão na casa de Deus. E para encerrar, nós temos aí as opções do espaço de artes,
onde as crianças podem construir dedoches ou fantoches realizados com material de sucata, né? Elaborando aí os 7 ajudantes que serviram e que foram consagrados pelos apóstolos para estar na casa do Pai. E encerrando, há também a oportunidade de realizar a lição do aluno, aonde vem opções de atividades, aonde o aluno vai fazer uma revisão de toda a história que aprendeu, onde as crianças também podem cantar, orar, adorar e encerrar a sua aula. Então, professor, Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua aula e que você venha ser, neste domingo, canal de bênçãos para transmitir às nossas crianças a palavra de Deus. Deus te abençoe.